Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos continuar nosso estudo no Catecismo de Heidelberg nesta terça-feira e hoje nós vamos meditar nas questões 42 e, se possível, na questão também 43 do nosso Catecismo de Heidelberg. Falo nosso por maneira de falar. Os irmãos sabem que a nossa igreja subscreve os catecismos de Westminster, mas o catecismo de Heidelberg também é um documento de fé que está de acordo com o que nós cremos também, tá certo? Nós vimos, a nível de recapitulação, a semana que se passou, sobre a humilhação de Cristo até a morte, porque foi necessário que ele chegasse e padecesse a morte. Vimos também que ele foi sepultado, isso é descrito pelas Escrituras, isso faz parte das profecias a respeito dele, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, que ele seria encontrado sepultado durante um certo período de tempo. E a pergunta de número 42, que é a do dia de hoje, que nós vamos ver hoje, ela diz o seguinte: se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Não é? É uma pergunta interessante, haja vista que nós cremos que a morte ela torna-se uma consequência do pecado, né? E todos nós pecamos. E aí a questão ela vai tratar sobre se de fato nós já fomos libertos da morte, porque ainda morremos. Interessante porque há um aspecto no que diz respeito à morte que ele é observado na vida humana, na vivência humana. A mesma questão poderia ser feita, né, no caso, no momento em que Adão peca e come do fruto com a sua esposa, porque eles não morreram imediatamente, não é? Se o Senhor havia lhes prometido morte. Nós sabemos que a morte é consequência do pecado, sabemos que o salário do pecado é a morte. Mesmo que isso não seja algo de caráter imediato sempre, né? Algumas vezes o pecado ele pode conduzir à morte imediatamente, né? A desobediência a Deus, acontece isso no Antigo Testamento, de forma sumária, o Senhor arrebatar aqueles que cometeram pecado contra ele. Mas na perspectiva que nós temos a partir de Adão, isso não acontece de forma imediata. A morte espiritual acontece, né? Você percebe que a vergonha toma conta, o medo do Criador faz parte agora da criatura, né? Eles se tornam meio inimigos, na verdade é a expressão que nós vamos encontrar no Novo Testamento. O nosso pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, nós somos inimigos dele, e essa é a morte espiritual. Parte do conceito de morte está intimamente ligada com a questão da separação, não é? A separação do homem de Deus, a morte espiritual, a separação da alma do corpo, né? A morte física, o fim ali dos dias da vida física terrena, e uma separação eterna, que é a morte eterna, a condenação eterna, a separação eterna do Criador, sem possibilidade de reconciliação. Então, pensando sobre estes conceitos, a pergunta ela vem levantar esse seguinte questionamento: se Cristo morreu em nosso lugar e pagou o preço que era devido, né, que a morte, a consequência do pecado primeiro, ela precisava ser paga, e foi paga em Cristo Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores e por causa, né, das suas pisaduras nós fomos sarados. Uma forma de nós entendermos isto, porque que nós continuamos morrendo, é entendermos que o Senhor Deus, ele age na história e ele tem uma demanda própria no que diz respeito ao tempo, né? Ele não salvou Adão e Eva imediatamente dos seus pecados,
Ele vai se revelando, vai manifestando a sua glória, faz alianças com o seu povo, conduz o seu povo, leva a cabo a promessa que havia feito daquele que seria o descendente da mulher, e de forma diversas vai manifestar esta promessa sobre não destruir mais a terra com água, que ele faz a promessa a Noé, sobre a promessa de fazer benditas todas as famílias da terra que ele faz a Abraão, sobre a promessa que faz a Davi de dar a ele um reino e um descendente que reinaria eternamente. Então o Senhor vai se relacionando com a criação. Perceba que isso é tão nítido nas escrituras que nós podemos nos perguntar, né, se nós temos essa ideia imediatista de solução, de causa e efeito, né? Se Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nós ainda morremos. Seria, Cristo resolveu uma questão, então nós não deveríamos mais sofrer as consequências deste dano. Se nós pensássemos desta forma, teríamos inclusive dificuldade para pensar como que a morte de Cristo, em um dado momento na história, é eficaz para purificar aqueles que morreram antes do seu nascimento, né? Como o próprio Adão. Então, Deus ele tem uma agenda e ele trabalha essa forma cronológica, manifesta a sua glória por meio dela, revela-se, se dá a conhecer por meio dela. Então, Cristo morre, sim, ele leva sobre si a nossa morte, sim. Nós morremos ainda, sim, nós ainda somos pecadores. O pecado, o salário do pecado é a morte, nós morremos fisicamente, mas nós estamos vivos. Observando outra característica desta separação, desta morte, sim, nós estávamos mortos. Veja o que Efésios vai dizer. Nós estávamos mortos no capítulo 2, lá pelo versículo 4, se eu não me engano. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos, embora ainda morramos, mas agora nós não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais separados dele, nós temos um mediador, nós temos este vínculo, nós temos livre acesso ao Pai por meio do Filho. Então, nessa perspectiva, a morte espiritual já foi sanada. A morte física, ela tem o seu fim, num dado momento em que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, que nos der um corpo glorificado, então nós não morreremos mais. Mas isso segue-se ao plano de Deus. Ele decidiu agir desta forma, manifestar a sua glória desta forma e agir desta forma. A eficácia do sacrifício de Cristo, estando ali centralizada na história, ela se estende para aqueles que morreram antes do seu nascimento, mas creram na promessa, creram na palavra de Deus e o aguardavam, embora não tivessem clareza de informação a respeito dele, nem todos. Mas eles creram na palavra, eles creram na promessa. Então, os meios que o Senhor ordenou na antiga aliança são eficazes por causa do sacrifício de Cristo. E a mesma coisa nós podemos dizer daqueles que vivem após a sua morte em diante. Imagine só, se os efeitos da morte de Cristo eles fossem apenas pontuais. Morreu, nos livrou dos nossos pecados. Mas e aí? Depois que ele morreu, ressuscitou, você pecou novamente? Aí, os cristãos tornaram a pecar, então seria necessário uma nova morte? Não. A eficácia do sacrifício do Cordeiro, ela se estende tanto para aqueles que creram na promessa e viveram antes dele, como para aqueles que creem na mensagem do Evangelho e vivem após ele. Então o Senhor Deus ele não trabalha nessa relação temporal, causa e efeito, me converti, não morro mais, né? Você não vai encontrar sustentação nas Escrituras, haja vista, você pode pegar o próprio testemunho apostólico, todos morreram, né? Todos aqueles que viveram no primeiro século, que foram discípulos e caminharam com o Senhor Jesus Cristo, morreram. A morte física ainda não foi, não vou dizer vencida, ela foi vencida, mas no tempo adequado o Senhor vai nos livrar do corpo desta morte, do pecado que habita em nossa carne. Nós sabemos que isto é fato, né? Nós estamos tão certos disto que o apóstolo Paulo vai falar que nós estamos já à direita do Pai, assentados com Ele, né? É tão segura a esperança do apóstolo Paulo que ele trata como sendo um evento já realizado. E nós cremos que se nós morremos com Cristo, com Ele viveremos.
Nós cremos que aquele que tem poder para tirar ao Senhor Jesus Cristo da morte, para ressuscitá-lo dos mortos, é o mesmo que há de fazer conosco no último dia. Aqueles que morreram antes da vinda de Cristo vão ressuscitar primeiro. E aqueles que não passarem pela morte, eles receberão um novo corpo. E aí nós teremos a morte espiritual, como já foi desfeita pelo nosso novo nascimento. A morte física não será uma realidade. Na verdade, já não é algo com o qual nós devamos estar aterrorizados ou temerosos, haja vista que a vida eterna já nos foi dada em Cristo Jesus. Quer nós vivamos até os 90 anos, quer nós morramos aos nossos 40, nós temos por certo que se estamos em Cristo, nós viveremos com Ele eternamente. Tá? Então, nós não morreremos mais. Podemos ainda passar pela morte física, porque o pecado está ainda na nossa carne, a presença dele, mas não morreremos mais espiritualmente. Aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo, nenhum destes vai passar pela morte espiritual ou eterna. Tá? Eles estão salvos. E isto é maravilhoso. A resposta a esta questão no Catecismo de Heidelberg é a seguinte. Vou reler a pergunta. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos de morrer? Veja a resposta. A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados. O fato de nós morrermos não quita a nossa dívida para com o Senhor por causa dos nossos pecados. Ela é uma consequência e não um pagamento. Se fosse assim, a nossa morte nos redimiria, o salário do pecado é a morte, então a consequência da desobediência é a morte, morremos, quitamos os nossos débitos. Não. Não é assim que funciona. Mas, entendo os nossos pecados perdoados, nós temos aí a morte espiritual desfeita. E vai dizer mais, a morte física, ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Perceba como o Catecismo de Heidelberg ele joga uma perspectiva triunfante, gloriosa sobre a morte. Nós tivemos recentemente a morte de um pastor muito querido, que trabalhou com formação de obreiros na nossa IPB. Nós estivemos orando por ele, mas aprove ao Senhor tomá-lo para si. Mas nós crentes, embora soframos, porque somos homens, com a saudade, com a dor, com a perda, nós não olhamos para a morte deste servo como algo ruim por si só, como se agora para onde ele vai, o que vai acontecer. Não, nós temos a alegria em saber de que a morte é o fim da luta contra o pecado que tão tenazmente nos assedia durante toda a nossa vida, essa luta constante. É o encerramento desta luta, e o início de uma eternidade gloriosa, alegre, plena de satisfação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, por isso que nós não olhamos para a morte como um terror, como uma incógnita, como o que vai acontecer. Nós sabemos. No imediato momento em que nós partirmos, nós contemplaremos a face do nosso Redentor. Então, o Catecismo aborda sob essa perspectiva. A morte não é pagamento pelos nossos pecados, nós não nos pagamos, mas é a entrada para a vida eterna. É o momento onde nós passamos a viver eternamente, libertos de um corpo de pecado. Não é? E mais uma questão, acredito que dá para a gente trabalhar ela hoje ainda, temos alguns minutos, que outros benefícios nós recebemos do sacrifício e morte de Cristo Jesus. Nós sabemos que com a morte de Cristo Jesus nós fomos perdoados, o escrito de dívida que estava posto contra nós, ele é quitado, ele é rasgado. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há mais um motivo e há mais um benefício que o Catecismo vai elencar aqui, que é o seguinte: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com ele.
para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a Ele como sacrifício de gratidão. Um dos benefícios de morrermos com Cristo, né, de sermos identificados com Ele na sua morte, né, de sermos unidos a Ele nos seus sofrimentos, é que se nós morremos com Cristo, nós morremos para os nossos pecados, morremos para as práticas que outrora fizeram parte da nossa vida. Nós nascemos e temos agora vida e somos renovados, a nossa mente, o nosso coração. Nós que não tínhamos arbítrio, por assim dizer, porque não podíamos escolher fazer o bem, porque não podíamos escolher amar a Deus, porque éramos escravos de nós mesmos, escravos do mundo, escravos de Satanás, presas de Satanás. Agora, em Cristo, nós temos vida. E esta vida, ela nos liberta da escravidão do pecado. Agora nós somos servos de Cristo. Né? E o que significa isso? Não apenas o perdão, né? Como se fosse apenas a única questão. Você está perdoado, tudo bem, segue adiante, vive a sua vida, faz o que você quer, você vai para o céu. Né? A vida cristã ela não se resume a uma luta para chegar ao céu. Isso é importante que nós tenhamos em mente. O céu, ele é um benefício que nos é outorgado, mas não é o maior deles. O céu só é o céu por causa do nosso maior benefício, que é Cristo. Nós recebemos vida em Cristo. E nossa necessidade enquanto cristãos é, desde já, glorificá-lo, servi-lo, adorá-lo, mesmo neste mundo caído, mesmo com este corpo que ainda padece e luta contra o pecado. Desde já, nós podemos agora então glorificar a Deus, servi-lo, amá-lo, né? Nós podemos ofertar as nossas próprias vidas como sacrifício de gratidão, como diz aqui o Catecismo de Heidelberg. Agora nós somos sacrifício vivo, né? Longe da questão da fé evangélica ser somente quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A questão da nossa fé, da nossa vida cristã, dos benefícios que são conquistados por Cristo para a sua igreja, um deles está justamente na santificação. O Senhor é o noivo, aquele que adorna a sua noiva, que a purifica e a lava com água pura. O Senhor é aquele que cuida do seu rebanho, Ele é o pastor. Então nós caminhamos nesta terra, nós temos benefícios desde já. O paraíso é o fim de uma luta e é a comunhão mais intensa e sem essa mácula do pecado com o nosso Redentor. Mas desde já nós gozamos da sua presença, do seu amor, do seu cuidado. Nós gozamos dos benefícios que nos foram outorgados por Ele, do desejo de adorá-lo, da santificação, dos benefícios, os meios de graça. Nós temos a palavra, nós entendemos a palavra, nós amamos a palavra, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, nós oramos, nós somos edificados no seio da congregação, nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós temos a mesa do Senhor, nós temos muitos meios de graça, a pregação da palavra, muitos benefícios que nos são conquistados pelo Senhor Jesus Cristo com a sua morte, com a sua vida e com a sua morte. A nova vida, ela já se inicia aqui, né? Nós estamos vivos, não somos mais escravos. Então a nossa natureza morta, caída, é crucificada com Cristo, né? Nós morremos para o pecado e agora vivemos para a glória de Deus. Entenda, morremos para o pecado, não somos escravos do pecado. Esta é uma linguagem bíblica. Nós não somos mais, não vivemos mais segundo a lei, mas vivemos segundo a graça. Nós que somos espirituais, não mais carnais. Isso não significa, em hipótese alguma, que nós ainda não labutamos e lutamos contra o pecado que reside em nossa carne. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Se nós ainda temos andado escravizados, é algo que isso deve nos causar, sim, preocupação. Nós recebemos liberdade, vida e liberdade. Cristo é aquele que veio para
para nos redimir, não é? Para nos dar vida e vida abundante, não uma vida miserável, não uma vida mesquinha, uma vida abundante. E entenda isso falando dos benefícios espirituais que ele nos concede e não dos benefícios temporais, tá? Então perceba, o Senhor morreu e nós ainda padecemos a nossa carne, o pecado, e passaremos pela morte aqueles que não estiverem vivos quando o Senhor retornar. Mas dentro dos benefícios conquistados por Ele, além da vida espiritual, do novo nascimento, além da vida eterna, é a certeza de que a morte ela não triunfará sobre nós. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Cristo triunfou sobre a morte. A morte não é mais um inimigo imbatível, né? Ela foi vencida. Cristo triunfou sobre ela para o nosso bem, né? Ele nos concede esta mesma vitória que Ele conquistou. Nós também triunfaremos. Se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Nós gozamos dos benefícios conquistados pelo Senhor, a vida eterna, mas desde já os benefícios para a vida neste mundo, a santificação, a liberdade, né? A possibilidade de oferecermos ao Senhor a nossa própria vida, que é dele, que ele nos deu como uma oferta de sacrifício, tá? Então, queridos, pense sobre isso. A morte é algo tão terrível, né? Nós sabemos disso, é algo tão terrível, mas o Senhor precisou padecê-la para nos dar algo que nós consideramos o nosso bem mais precioso, que é a vida. E não é uma vida como a que nós temos, uma vida que tem fim, não, uma vida eterna, uma vida plena de paz e uma vida eterna. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar tamanha graça. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, o nosso tempo já chegou, mas eu queria, desde já, quinta-feira eu vou reforçar, convidar os irmãos que tiverem desejo de participar. A Mocidade do Sul do Maranhão, a UMP e a UPA do Sul do Maranhão estão promovendo um bate-papo, né, sobre questões da nossa atualidade, e neste sábado nós vamos estar realizando às 19h30 pelo aplicativo Google Meet, né? O link eu vou disponibilizar no grupo da igreja, no grupo da mocidade, nos grupos das mocidades do presbitério. Então, nosso desejo é podermos conversar sobre as questões que têm cercado aí a atualidade, as discussões de cunho moral, de cunho religioso, e termos uma diretriz, um direcionamento bíblico a respeito dessas questões, em especial as questões que causam muita dificuldade, né? Então, se você tiver disponibilidade, separe um tempo e participe conosco. Certamente será um benefício para o povo de Deus e certamente há de glorificar também o nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe, nos guarde de todo mal, tenha misericórdia do seu povo. Um abraço a todos, uma boa noite.